dia a todos, bom dia a todas. Nessa manhã, tarde ou noite, na qual você pode talvez estar acompanhando essa preleção. Meu nome é Bruno. De novo, meu nome é Bruno e eu sou trabalhador da Associação Espírita União, Casa Espírita de São Carlos, Regional Araraquara. Fazemos parte, né, da Aliança Espírita Evangélica e hoje eu venho trazer algumas palavras a respeito do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. Que nós possamos ter aí alguns momentos de profunda reflexão, de tranquilidade nos nossos corações, de muita calma na nossa mente, para refletir sobre o Evangelho, sobre as coisas boas que ele nos traz e que nós podemos sempre plantar no nosso coração. E hoje, pensando no nosso conteúdo do dia, eu vim falar um pouquinho sobre o infinito. Porque quando nós refletimos sobre o que é ser infinito, quando nós pensamos que Deus é infinitamente bom e justo, existe um pouco de dificuldade em entender uma coisa que não tem começo e nem fim. Então, mais do que entendido, acho que a proposta que nós podemos colocar para os nossos corações é o entendimento do infinito através dos nossos sentimentos, através das dádivas que o infinito nos traz e pelo entendimento de que, de alguma forma, nós somos esse infinito também. Nós nos estendemos até regiões que muitas vezes não enxergamos e nós somos seres profundos a ponto de não entendermos toda a nossa profundidade. E acho que é sempre legal pensar, quando falamos no infinito, primeiro que o nosso caminho é infinito, que ele se estende eternamente adiante, sem barreiras do tempo. Ou seja, ele pode nos trazer, é lógico, um pouco de ansiedade, mas o convite de hoje é para que ele nos traga paz, pelo entendimento de que a infinitude desse caminho nos proporciona quantas chances nós precisarmos. E aí vale a pena sentir um pouco o que isso significa. Entender que nós podemos errar quantas vezes for necessário até acertarmos. E que o erro não é necessariamente ruim, ele é só esse construtor de mais um bloquinho de conhecimento e de preparação no nosso caminho infinito. Infinitas, portanto, são as nossas chances. E isso é um construtor maravilhoso da esperança, por entendermos que essa infinitude de chances nos proporciona a esperança de chegarmos onde queremos, de sermos aquilo que viemos para ser ou viremos a ser em outras existências, e infinitas são também as nossas possibilidades, o que é um pouco diferente de chances, né? Quando eu estou falando em chances, eu estou falando em errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar, né? Até que um dia você é, acerta e vai crescendo, evoluindo como espírito. E quando eu falo em possibilidade, eu estou falando dessa possibilidade que ela se estende até lugares onde muitas vezes os nossos olhos não olham, não enxergam, não percebem. E essa possibilidade infinita, ela é um construtor maravilhoso de responsabilidade, de nós procurarmos sempre utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor forma. E assim, pensando que a infinitude do nosso caminho nos traz paz, ou deveria nos trazer, né? Algo que nós podemos sempre procurar construir através da mudança da nossa visão,
que o infinito das nossas chances é um construtor de esperança e que o infinito das nossas possibilidades é um construtor de responsabilidade, o convite de hoje é para pensarmos um pouco sobre essas três coisas: a paz, a esperança e a responsabilidade. E de onde que isso vem quando a gente procura lá no fundo dos nossos corações por essas palavrinhas, né, por esses atributos tão importantes para a nossa vivência. Primeiro, a paz. A paz, ela vem essencialmente da fé. Quando nós viramos o nosso olhar e entendemos que um caminho infinito significa não mais do que paz, que nós podemos respirar, sentir o agora, ouvir os sons ao nosso redor, podemos meditar sobre todas as coisas boas que nos foram oferecidas como base nessa existência, podemos ser gratos, podemos fazer um exercício amoroso de ouvir, de escutar, de abraçar, talvez mentalmente, nos tempos em que vivemos, os nossos irmãos, nós entendemos que a paz ela vem da fé e que nós podemos regar essa fé todos os dias através do Evangelho do Mestre que hoje nós estamos discutindo aqui. A nossa capacidade de regar essa fé vem muito dessa percepção de gratidão, de sermos capazes de acalmar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, nessa luta diária, muitas vezes, contra as nossas próprias inclinações, as nossas paixões, as nossas dificuldades, que todos sabemos, todos possuímos, por sermos irmãos, filhos de Deus. E nesse silêncio, nessa possibilidade de construir essa fé que embasa a nossa paz, nós temos duas ferramentas muito importantes trazidas por Jesus no seu Evangelho: a oração e a vigilância. A oração que embasa essa conexão maravilhosa que nós podemos estabelecer ao falar com Deus, encontrar a sua centelha divina dentro dos nossos corações, no meio do silêncio, às vezes no começo do dia, no final do dia, antes de uma refeição, mas também a qualquer momento do dia, a qualquer momento da nossa vida. E eu vi esses dias alguma coisa, acho que no Instagram, que eu achei muito interessante, que fala que a oração é a gente falando com Deus e a meditação é a gente ouvindo Deus. E eu entendo que talvez a meditação seja algo que faz muita diferença nesse sentido, no momento que você fica mais silencioso na sua mente e ouve o que está chegando. Talvez a meditação seja uma complementação interessante para a oração nesse tipo de coisa. E a vigilância, que é estarmos sempre muito atentos a tudo aquilo que rodeia os nossos pensamentos, rodeia o nosso dia a dia. E aí existe um foco tanto na capacidade de vigiar as nossas dificuldades como seres humanos, as nossas más tendências, as nossas paixões, não no sentido de arrancá-las, de extirpá-las, mas no sentido de abraçá-las, de entender as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas dificuldades e procurar remediar esse tipo de situação e também abraçar a percepção do que nós realmente somos em nome daquilo que nós podemos nos tornar. Então, esse abraço da sombra, esse abraço das nossas dificuldades, ele é fundamental na segunda palavrinha de Jesus, no processo de vigilância, para que nós estejamos atentos, para que nós sejamos capazes de registrar esses momentos e então, com muito amor, muito auto-perdão, muita autocompreensão, transformar esses momentos em vitórias. Porque, de novo, nós podemos errar infinitamente. E assim, nós, através da oração e da vigilância, né, eu coloquei a meditação ali como algo extra que pode ser muito interessante nesse processo de orar,
para ouvir, na oração e na vigilância, nós fazemos algo muito importante, que é recarregar as nossas baterias, para todos os dias encararmos de novo a nossa realidade, a nossa vida, que sabemos, todos carregamos algumas dificuldades dentro e fora dos nossos corações. E aí nós mantemos a energia, certo? Então, a, a nossa paz vem da fé, e isso nos permite manter energia. Depois disso, pensando na esperança, a esperança ela nasce muitas vezes da nossa capacidade de mudar o nosso ponto de vista. Nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Meu Reino Não É Deste Mundo, existe uma comparação muito interessante que eu trago aqui para essa preleção, em que a, a esperança nasce na mudança de ponto de vista, como quando nós vivemos numa cidade e ela, por exemplo, está ali no pé de uma montanha. E nós, dentro dessa cidade, nós ocupamos uma realidade, ocupamos uma posição social, temos uma família, ganhamos uma certa quantidade de dinheiro, temos talvez as nossas doenças, as nossas dificuldades, o dia a dia. Estamos inseridos naquele meio. Nós vemos os seus prédios, nós às vezes nos sentimos pequenos dentro daquela estrutura, e nós temos ali na cidade a opção, a possibilidade de observar aqueles que têm vidas melhores e vidas piores do que as nossas. Então nós vemos quem ganha mais e quem ganha menos. Nós vemos os nossos familiares, nós vemos talvez aquele chefe no trabalho, nós vemos os donos de grandes empreendimentos, as famílias pobres e as famílias ricas. Nós vemos aqueles que gozam de perfeita saúde, aqueles que atingem grandes patamares, os que têm mais e menos prestígio. E nós, o tempo todo, estamos inseridos nessa visão, nesse momento. Em dado momento, nós podemos nos permitir sair dessa cidade e vê-la do alto, para entender que do alto dessa montanha todos são muito semelhantes. Todos vêm para lá e para cá no meio dos prédios da cidade, todos têm as suas casas, todos têm as suas dificuldades e as suas facilidades, muitas vezes talvez escondidas pela distância, todos têm suas preocupações, todos vão sofrer em algum momento, talvez um acidente, todos vão passar por dificuldades diversas que só é dado ao universo saber quais são, ao universo que nos governa de alguma forma, as leis naturais que estão à nossa volta e também as leis naturais que regem o nosso coração, o nosso universo interior. Mas o convite aqui é para uma mudança de visão de quem está dentro de uma situação e observando os pontos de vista muito de perto, e quem sai dessa situação e observa todos os pontos de vista a uma certa distância. E a compreensão de que quando vemos essa cidade do alto, podemos transportar essa visão para a nossa realidade do dia a dia, entendendo que se temos infinitas chances, se a infinitude da existência interior e exterior é uma verdade, nós podemos mudar a compreensão do que nós chamamos de vida, num sentido de que quando estávamos dentro da cidade, ela talvez significasse uma série de coisas, de, de situações muito mais limitada, muito mais limitante. E quando nós saímos dessa cidade e olhamos do alto da montanha, talvez essa vida faça um pouco mais de sentido, um pouco mais de sentido amplo. Nós somos capazes de vê-la mais de longe e entendendo que essa infinitude nos proporciona aquelas chances das quais eu falei e que podemos construir a nossa esperança entendendo que essa é mais uma vida, é mais uma passagem, é mais um momento
e que a vida em si, como nós a sentimos, é senão essa continuação de momentos. Não existe felicidade infinita, não existe tristeza que o tempo não cure. E entendendo que o real valor que podemos levar é aquele que construímos dentro do nosso coração, que, como disse Jesus, nós devemos juntar nossos tesouros no céu e não na terra, onde eles podem ser consumidos. Nós passamos a entender que se trata de uma enorme maratona e não de uma corrida de 100 metros, que as nossas energias podem ser melhor gastas se entendermos que o que levamos daqui são os valores que plantamos nos nossos corações e trabalharmos em favor disso desde já. Quando Jesus nos fala que o seu reino não é deste mundo, o convite que ele nos traz dessa esperança através do nosso ajuste do olhar, de entendermos que muitas vezes brigamos demais por coisas de menos, por coisas que o tempo consumirá ou será capaz de nos tirar, sendo que aquilo que realmente importa é algo que plantamos dentro dos nossos corações. E o ajuste desse foco, a mudança desse olhar, para que sejamos capazes de enxergar mais longe e prepararmos o nosso coração para esse mais longe, nos traz sempre muita esperança. Essa esperança, ela vai servir para o quê? Ela vai servir para nós mantermos o foco. Então, da mesma forma que a paz vem da fé, que nós podemos todos os dias alimentar um pouquinho para manter a nossa energia, a esperança, ela vem da mudança desse ponto de vista, do qual nós podemos nos lembrar todos os dias, mudando os nossos pontos de vista a respeito da nossa própria vida, para manter o foco diante das dificuldades. E por fim, pensando na responsabilidade que vem das nossas infinitas possibilidades nessa vida, a responsabilidade ela vem nos lembrar que não há ação ou inação, ou falta de ação sem impacto. Tudo na natureza é um movimento constante. Nós podemos observar que o tempo todo as coisas estão se transformando. E a nossa responsabilidade, ela é suprema sobre tudo isso, sobre a nossa própria vida, na medida em que nos foi dada, nos é concedida a dádiva do livre-arbítrio. Essa responsabilidade que nasce das infinitas possibilidades que nós temos, ela fica muito evidente quando nós pensamos nesses fatores de ação e inação. A nossa capacidade de fazer o bem é infinita. A nossa capacidade, eu não vou falar de fazer o mal, eu vou falar de causar desequilíbrios no caminho dos nossos irmãos e assim causar desequilíbrios dentro dos nossos próprios corações também é infinita. E é algo muito importante de nos lembrarmos todos os dias. Ah, da mesma forma, a nossa capacidade de nos mantermos improdutivos, de mantermos o universo ao nosso redor um pouco mais fútil, de tornarmos os esforços dos nossos irmãos no bem um pouco menos brilhantes, também é infinita através da inação. De alguma forma, somos responsáveis por todo o bem que não fazemos. De alguma forma, somos responsáveis também pelo mal que fazemos e pelo bem que fazemos. E essa percepção faz com que sejamos capazes de enxergar que nós nunca estamos realmente parados, que o tomar um lado, ou na verdade não tomar um lado, já é tomar um lado a partir do momento
em que nos privamos da possibilidade de melhorar o nosso ambiente, nos privamos da possibilidade de doar o nosso tempo para o próximo, nos privamos da possibilidade de multiplicar os frutos de boas palavras, de boas ações e de bons pensamentos. Que de alguma forma tudo isso que nós somos capazes de detectar, porque a mudança da natureza é constante, nós vemos as estações mudando, os animais mudando, o tempo passando à medida que nós envelhecemos, que nós crescemos, que nós morremos, que temos filhos. Percebemos que o arrastamento causado por esse processo contínuo do progresso, ele não nos convida, ele nos leva. E nós temos sempre dentro dessa estrutura a possibilidade de levarmos, de nos levarmos, de construirmos o nosso caminho através da ação responsável no bem, ou de sermos levados pela inação, ou ainda de causarmos turbilhões, dificuldades nesses processos que são regidos, se não pelo amor de Deus, através dos desequilíbrios que nós podemos causar sobre nós mesmos ou sobre os nossos irmãos. O convite aqui, quando pensamos no trabalho em sentido que vai para muito além do trabalho material, não é no sentido do ócio descuidado, não é para que nos despreocupemos com o nosso trabalho do dia a dia numa empresa, que seja nossa ou não, onde talvez nós sejamos ali empregados em níveis hierárquicos maiores ou menores, não é um convite a não nos movimentarmos, a movimentarmos a nossa economia, não é um convite a uma contemplação improdutiva, porque o trabalho material, ele existe dentro de nós como necessidade, como gosto e como dever. Ele faz parte fundamental dos nossos processos que vivemos aqui encarnados, porque de alguma forma já carregamos isso de muito antes dentro dos nossos corações, porque procuramos instintivamente todo o conforto que pudermos, as facilidades que pudermos construir, e procuramos também evitar todas as dores que pudermos evitar. O convite não é a isso. O convite é a compreensão do trabalho que mais nos impulsiona. E nos impulsiona pensando na riqueza que podemos construir aqui, onde o tempo e os vermes a destruirão, ou aqui, dentro dos nossos corações, onde nada pode destruir, onde tudo é construção, crescimento, evolução. E aí, quando pensamos nisso, o convite que fica dessa responsabilidade é de manter o movimento, de entendermos que os dois trabalhos que nos são oferecidos e que são importantes ao longo dessa passagem são fundamentais para a construção de quem nós somos e conversam muito entre si, porque somos muito capazes de transformar o que aprendemos de um lado em benesses para o que podemos aplicar de outro lado. Muitas lições que aprendemos no nosso trabalho material, que nos traz a nossa riqueza e o nosso conforto e as nossas possibilidades materiais, pode ser aplicado no trabalho que fazemos em nome do nosso espírito, da nossa alma, do nome que você prefira dar, no sentido dessa ação, dessa, dessa capacidade que a responsabilidade nos traz de manter o movimento. E aí, então, temos esses três elementos: a, a paz, que vem da fé e que mantém a nossa energia, a esperança, que vem da mudança do nosso olhar e que mantém o nosso foco, e essa responsabilidade, que vem dessa compreensão de que todo o trabalho nos impulsiona e que principalmente o trabalho espiritual é capaz de construir nos nossos corações essa essa essas coisas boas, esses bens que são importantes para nós adiante
no infinito e que multiplicam flores nos caminhos das pessoas que passam por nós, para mantermos esse movimento. E assim, nós podemos sempre, através desses meios, dessas ferramentas, manter a nossa energia, manter o nosso foco e manter o nosso movimento. Porque energia, foco e movimento são três elementos fundamentais que nós podemos construir, que nós podemos eh, puxar de dentro do Evangelho do Mestre Jesus, quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, para entendermos que as dificuldades, o trabalho, né, dentro e fora do coração, o nosso caminho que segue, os dias que se passam e que muitas vezes nos trazem essas dificuldades, essas dúvidas, tudo isso é senão um convite maravilhoso a não ficarmos parados, a crescermos, a estudarmos, a aprendermos, a trabalharmos, a irmos adiante nessa busca fascinante, fascinante, que é vencermos a nós mesmos todos os dias, em nome de Jesus, em nome dos nossos irmãos, que são, se não, uma manifestação maravilhosa de Deus ao nosso redor, nos dando oportunidade desse crescimento e nos vencendo um pouquinho todos os dias, indo um pouco além, aprendendo um pouco mais, estudando um pouco mais, trabalhando um pouco mais, nós vamos aos poucos erigindo dentro dos nossos corações o reino de Jesus, o reino de Deus, que não é deste mundo, para que nós possamos ofertar um pouquinho desse reino através das nossas palavras, do nosso pensamento e principalmente das nossas ações e exemplos, nós possamos projetar um pouco disso nos corações de todos que passam o nosso caminho. Isso pode ser feito de inúmeras formas. Através do perdão, através da caridade, através de inúmeras coisas boas que a partir dessa construção podemos ofertar para quem passa pelo nosso caminho. Eu agradeço muito a sua atenção, espero que tenha sido proveitoso e vamos agradecendo juntos a Jesus e a Deus por nos darem essa oportunidade, mais essa manhã, essa tarde, essa noite. Muito obrigado e que assim seja.